bem recente, que é o preço da carne bovina, né? Quem foi ao supermercado notou uma leve queda no preço da carne, entre elas até a famosa picanha, enfim, que ficou conhecida aí nos últimos meses. Mas o porquê que o preço da carne bovina especificamente, ela sofreu uma queda de preço? Foi de fato por uma questão, uma ação de governo, ou tem tudo a ver com aquele problema que aconteceu no estado do Ceará, onde tivemos um caso de vaca louca que surgiu lá no estado do Ceará e isso acaba também afetando todos os produtores do Brasil? Ainda não tem uma interferência do governo em relação ao preço, né, da carne no país. Ainda não. Mas sim, questão da vaca louca, sim. Mas ele não vai gerar um impacto tão grande e não vai se manter e não vai baixar mais. Por quê? Porque esse problema da vaca louca que ocorreu ali no Ceará, ele foi um caso muito específico, ou seja, um caso muito isolado, né? Ela é uma doença que afeta o animal pelo seu consumo alimentar, então ele não transmite, né? Ele não chega a transmitir para o ser humano e nem para os outros demais do rebanho. Então, ao localizar esse problema, foi de um único gado, um único boi, né? Então foi feita-se a análise. Como são acordos, né, de exportação de carne, e aí então o governo ele logo tem que avisar, né, os demais países que consomem essa carne, eles automaticamente bloqueiam. Então, para-se exportação, né? E, é claro, parando-se exportação, aumenta-se a quantidade desse alimento aqui no país. Como é um alimento perecível, então tem que se consumir. Então, tem uma grande quantidade desse alimento aqui no país sendo ofertado, né, e tem que ser consumido logo. Então, as pessoas, é claro que o preço desse produto ele vai diminuir e a gente sente um pouco essa queda. Como foi um caso muito específico e isolado, né, esse animal ele já foi abatido e já foi incinerado. Então, acabou-se por ali. Não vai haver, né, mais um problema de contaminação numa quantidade maior. Então, automaticamente, daqui a alguns dias, isso já não foi liberado já para exportação. Então, por isso que esse preço, assim, ele não vai se manter por muito tempo, né? Ele logo vai voltar ao seu patamar, ou seja, ele vai subir novamente, porque já começa a abertura para o mercado externo desse produto. Porque tudo na economia é relação à oferta e demanda. Então, quanto maior for o volume de oferta de um determinado produto, menor é seu preço, né? E quanto menor for a oferta desse produto, portanto, maior é o preço dele. E a gente tem notado, né, que a maioria das questões voltadas às carnes, seja a bovina, a questão do frango aqui no Paraná principalmente, né, a maior parte do que é produzido é exportado, não fica no mercado nacional. Então, Exato. às vezes então, a gente paga mais caro. Poxa, é produzido aqui, né, no caso do Paraná, que é produzido aqui na nossa terra, por que o preço é tão caro? É justamente por essa questão da oferta da demanda. Oferta e demanda. E outra também, o que incentiva os produtores a exportar é o dólar. Então, quanto maior for a taxa do dólar, maior esse incentivo da exportação, né? Maior é a margem de lucro deles, né? Tanto da carne quanto do produtor agrícola, ou seja, o sistema agropecuário brasileiro, né, ele passa, portanto, a exportar à medida em que esse dólar aumenta. E trazendo para outros demais produtos, como também no nosso caso indústrias madeireiras, é o mesmo processo. Então, isso atrai as empresas porque aumenta a sua margem de lucro, né? Então, por que eu vou ficar insistindo no mercado interno, uma margem de lucro menor, se eu posso, porém, aumentar essa margem de lucro entrando no mercado de exportação? Então, quanto maior for a taxa do dólar, né, mais incentiva, né, todo o sistema econômico a entrar nesse processo de exportação. É claro que, falando assim, é fácil, né, só exportar. Não, tem todo um processo por trás, né, existe todas normas, normativas, legislação para isso. Mas todo esse investimento de todos os empresários para a exportação, ele compensa, e num curto prazo, né? Então, para uma economia se fortalecer no mercado externo, há uma vantagem, sim, do dólar elevado, né? Que é o contrário, por exemplo, de você importar máquinas e equipamentos, né? Então, com o dólar elevado, não há esse incentivo de importação de máquinas e equipamentos para as indústrias se reestruturarem, entende? Porque está muito alto comprar, porque se paga em dólar. Né? Assim como qualquer outro tipo de produtos tecnológicos, né? Para nós consumidores, por exemplo, importar produtos
com o dólar alto não compensa, sai muito caro. Então, para qualquer tipo de consumo, o dólar alto não compensa, ele só compensa apenas para a exportação.